Salve, salve, você gosta de um bom bate-papo e informação? Seu lugar é onde? Aqui no Só Resenha, o podcast feito para criar interação entre nós, apresentadores, e o convidado. E para matar o quê? A nossa e a sua curiosidade. Afinal de contas, nós representamos você que está do outro lado. Diretamente aqui do meu Estúdios. Erramos, né? Porque é meu. Meu Multistúdios. Então, de novo, para acertar, meu. Multistúdios. Aqui no Parque Shopping Jacarepaguá, Freguesia, Rio de Janeiro. O Só Resenha é apresentado por mim, o Tomato, jornalista, e por ele, Marcelo Santos, um grande conhecedor de futebol, que vai ajudar aqui, junto comigo, a tornar essa sala aqui, esse ambiente, na maior sala de bate-papo, de resenha que você já viu. E para dar continuidade à nossa mesa recheada de craque, a gente já teve aqui jogadores que você curtiu no seu clube, na seleção. A gente já teve uma celebridade do mundo do samba, mas craque a gente não vê só dentro do campo, só chutando a bola, não. Craque a gente conhece atrás também desses jogadores. E para trazer para vocês de casa um convidado de honra, uma pessoa que faz... Por muitas vezes você está em casa vendo um jogo e não sabe o que aconteceu naqueles últimos dias. E para isso a gente trouxe uma pessoa que vai contar para a gente como que é esse bastidor. Um fisioterapeuta que é o Pelé da fisioterapia. O Pelé da fisioterapia. Pelé. Nosso grande Fábio Marcelo. Fábio Marcelo, obrigado pela sua presença aqui. Primeiro, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Igualmente. Eu, Tomatos, Marcelo, vocês têm feito um trabalho sensacional, não perco um podcast de vocês. Obrigado. Boa, É boa, muito boa. legal, muito bacana Boa. mesmo. As pessoas que vêm aqui têm histórias fantásticas. Muita resenha. Que embora até, eventualmente, eu tenha trabalhado com alguns deles, Verdade. mas que eu não conhecia essas histórias. Vocês conseguem Imagino. tirar grandes histórias. Legal. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês no Obrigado. Multistúdios, falando sobre fisioterapia Fisioterapia esportiva. esportiva. Isso aqui é um lugar de resenha, né, Marcelo? Sim. E todo mundo que vem aqui, a gente bota pra contar resenha, bota pra contar história. Muita resenha boa. E tem uma história tua que precisa ser... Todo mundo quando cria um feito e faz história, abre caminho, essa história precisa ser contada. Esse feito precisa ser divulgado, precisa ser endereçado. A responsabilidade precisa ser da pessoa. E você, em 93, ele foi o primeiro fisioterapeuta do Flamengo e precursor Sim. na fisioterapia no futebol brasileiro. E por sua causa, os fisioterapeutas devem te adorar até hoje, acender uma estátua sua, porque por sua causa os fisioterapeutas dos clubes do futebol viajam com delegação, porque até antes de você não viajavam, né? Ficavam ali escondidos, anônimos, tinham a sua importância, mas não viajavam. E você foi a pessoa responsável por fazer os fisioterapeutas viajarem. Eu queria que você contasse essa história, essa resenha boa. É uma resenha bacana. E eu vou até completar que mesmo eu lá no Flamengo, eu demorei um ano mais ou menos, um ano e pouquinho para conquistar isso. E como tudo no futebol brasileiro acontece na maioria das vezes, as necessidades é que vão fazendo com que as coisas aconteçam. Porque se a gente for analisar em tese, o fisioterapeuta deveria viajar com a equipe desde sempre. Desde sempre, né? com certeza. A gente está falando de 1993, que o Brasil já era tricampeão mundial, né? E no ano seguinte, quando eu, coincidentemente, estava na véspera do Tetra. E no ano que eu viajei, a primeira vez foi em 94 também, já tetracampeão. Mas ocorreu uma necessidade. A gente fez um jogo, se eu não me engano, com o Grêmio no Maracanã. E esse jogo foi 2-2 e o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil. Lembro. E um dos jogadores do Flamengo, na ocasião, o Sávio, ele era muito habilidoso, jogava muito, né? Um craque de bola. E levava muita pancada, pouco, né? Apanhava muito. Ó, você que é juvenil e que é garoto, começou ontem, vai no YouTube, procura, vai pesquisar o Sávio. O como é que Anjo ele Louro jogava. da Gávea, que depois veio a ser Anjo Louro. Mas... Exatamente.
No início era Diabo Louro Diabo e Louro. depois trocou para Anjo Louro. Inclusive sai essa reportagem nessa ocasião com o Diabo Louro. Depois ele muda, né? Tudo isso para Anjo Louro. E aí ele sai machucado, uma pancada no tornozelo muito forte. E a gente tinha um jogo pelo Campeonato Brasileiro no sábado, contra o Corinthians no Pacaembu. E precisava dele. Ele era um jogador muito importante. Nessa ocasião, o Júnior já era o treinador do Flamengo, se eu não me engano. Eu acho que era ele o treinador do Flamengo nessa ocasião. Mas, de qualquer forma, eu estava no setor de fisioterapia no dia seguinte, na quinta de manhã, já tratando do atleta. E o Isaías Tinoco, que era gerente de futebol na ocasião do Flamengo, foi ao meu setor e, conversando comigo, ele pergunta sobre o Sávio e a comissão técnica toda querendo saber alguma notícia do Sávio e vieram conversar comigo, assim como conversaram também com os médicos. E nessa ocasião, ele trouxe um questionamento perguntando para mim se eu viajando, né, a comissão queria saber se eu viajando haveria uma possibilidade do jogador jogar, ganho, né? uma otimização. Eu falei que sim, por 2 motivos. O primeiro, que a fisioterapia ela é intensiva. Quanto mais você fizer a fisioterapia dentro de parâmetros, né, não adianta também a gente pensar que a fisioterapia 24 horas vai resolver, porque existem os períodos de descanso, mas no caso dele, a otimização seria perfeita e eu vi como uma grande oportunidade de mostrar a importância da fisioterapia. Pô, só te cortando, tô ouvindo isso agora e fantástico, porque a certeza você não tinha, mas a confiança era total e isso aí foi fundamental, né, cara? Não, você me cortou? Não, você me falou a frase que eu não saberia falar. Sério? Exatamente Mas isso. é isso aí. Eu tinha certeza 0 e confiança 100. Era isso. Porque era uma oportunidade também do fisioterapeuta participar e mostrar o valor. Pô, foi ótimo. É claro que eu poderia, caso não tenha dado certo, não tivesse dado certo, poderia ocorrer alguma situação em que não houvesse mais a necessidade de levar porque não deu certo? Sim, poderia. Não deu certo, vai levar de novo para quê? Não adianta levar, tem uma lesão grave, então... Não, deu certo. A gente foi, a viagem, e engraçado que nesse momento, quando eu acabei de conversar com ele fala, então depois você passa na rouparia, pega a sua... Eu não tinha nada, não tinha uniforme de viagem, não tinha mala, não tinha nada disso. Passa ali, falecido, saudoso Babão, que era o chefe da rouparia, conversa com o Babão, que eu já vou deixar ele informado, ele vai separar tudo para você. Acabei do tratamento pela manhã e fui à rouparia. Tava tudo prontinho, né? Como sempre o Babão deixava, tudo prontinho. Peguei e fui para casa. Cheguei em casa, eu vou te confessar que eu fiquei pensando, caramba. E agora? E agora? Onde eu me meti? Porque o tornozelo dele estava muito inchado e era pancadas que ele recebia. Me consagro ou enalteço a profissão? Era mais ou menos isso. A preocupação era essa. E aí, a gente viajou e o tratamento intensivo rendeu, inclusive, reportagem. Aliás, me queimo ou me consagro e enalteço a profissão? Por aí. E aí, inclusive, sai no dia seguinte, para piorar a minha situação, uma manchete no jornal falando que ele estava sendo submetido a choques, que era um aparelho chamado TENS, que era o que a gente tinha na época, de melhor era o que a gente tinha. Continua sendo um grande aparelho, quando bem utilizado, mas o que a gente tinha de mais sofisticado era esse. E era submetido para tentar jogar. E dentro do corpo da matéria vinha eu falando e que ele tinha grande chance de jogar assim, que eu estava confiante. E fui para a viagem. Fizemos o tratamento. O departamento médico, com os médicos que viajaram, fizeram a parte deles também com muita eficiência. Os massagistas fizeram a parte deles com muita eficiência também. E eu fiquei na minha parte da fisioterapia para recuperá-lo. Então, era um tratamento intensivo durante 2 dias. O jogo contra o Grêmio foi na quarta noite, 10 horas da noite. 9h30, por aí. E o jogo contra o Corinthians era 4 horas da tarde, sábado. Pô, menos de 3 dias.
E ele joga o jogo todo. Esse jogo, eu lembro até o placar, a gente perde de 1-0. Mas volta chateado, obviamente, uma derrota. Mas eu voltei muito feliz por conta de ter conquistado esse direito, através do trabalho do fisioterapeuta, passar a viajar. E a partir dali... Um ano e pouco aí que você falou. Exatamente, até que houvesse essa necessidade. Ou fosse percebida essa necessidade de acordo com aquele momento. E a partir desse momento, o fisioterapeuta passou a viajar nas viagens da delegação e eu vi com muita satisfação essa conquista, porque era uma coisa que a gente não tinha a mínima ideia de que um dia pudesse acontecer naquela época. Então foi uma conquista muito grande. Vocês já identificavam essa necessidade, mas eles não viam. A cultura não era essa. E aí renderam mais 2 matérias falando que o Departamento Médico do Flamengo estava preocupado com as sucessivas pancadas que o atleta sofria e que ia me pedir para fazer conjuntamente um trabalho de prevenção. Olha isso. Então, a prevenção, coisa que a gente fala muito hoje, parece que surgiu hoje, né? Sim. Não. A prevenção, ela é feita desde sempre, de uma forma diferente do que é feito hoje, pela tecnologia, por tudo isso, mas já era feita na época. Então, esse gol é seu, né? Esse gol da fisioterapia no futebol, esse gol é seu. Eu tava ali na área na hora. Né? Aproveitou bem, dominou. A bola quicou e a fisioterapia saiu vencedora. A fisioterapia chutou para dentro. Chutou para dentro. Beleza. Quando você fala que que o Isaías vai conversar com você, perguntando se você achava que via a possibilidade, vou colocar aqui o meu ponto. Quando você falou, me deu um insight aqui. Tá. Havia o médico, já havia o massagista e a fisioterapia estava começando. Você sabia da importância, tanto é que o Dr. Runco que te leva, junto com o Paulo Figueiredo, porque o Dr. Runco é um cara assim à frente do tempo dele e tal. Visionário. Visionário. Ele leva um fisioterapeuta que ele sabe da importância, mas talvez nem todo mundo dentro do futebol soubesse ainda a importância e os efeitos positivos que teriam, os resultados que dariam a fisioterapia. Quando o Isaías te pergunta, você acha que dá? Ali tem um pouco de desconhecimento. Tem um ser novo aqui dentro da comissão técnica, que é esse cara aqui que ele é fisioterapeuta. A gente sabe mais ou menos o que é, mas não está comprovado ainda que isso resolve ou não. Então, vem cá, será que você consegue? Havia uma dúvida, e aí não é só do Isaías, era de geral, de repente do mercado, do mundo do futebol. Havia uma dúvida sobre a fisioterapia e por isso foram perguntar para você. Havia essa dúvida neles? Ou eles já conheciam mais ou menos? Havia uma insegurança ainda sobre a fisioterapia? A fisioterapia ainda não tinha dito ao que veio? Eu acredito que era uma... Primeiro que eu acredito que isso veio de uma conversa da comissão técnica e ele veio me sondar o que eu pensava sobre aquilo. Talvez eles até da comissão técnica já pensassem nessa possibilidade. Poxa, de repente, levando para um tratamento intensivo, a gente pelo menos aumenta essa possibilidade. Não que vai conseguir, mas a gente já tem uma chance. Se ele não for, a gente já sabe que não tem nada. Sabe aquela história? Ou não, eu já tenho, eu vou tentar o sim. Sim. Eu acho que foi por aí. Eu acho que foi um consenso e ele veio me perguntar isso. E eu acho que esse consenso foi dessa forma por conta do desconhecimento ainda, não da importância da fisioterapia ou do que ela seria capaz, mas do como ela funcionaria numa situação dessa. Porque a gente tem vários casos relatados, né? Sobre questões de lesões em que o atleta às vezes é cortado de uma seleção, às vezes ele é cortado de um jogo e ele consegue se recuperar ou é viável se recuperar. Eu participei de algumas histórias desse jeito e que a gente conseguiu recuperar. Então eu acho que esse link de... Mas será que o tempo é hábil? Eu acho que tem muito a ver com isso. Será que vale a pena? Vai levar ele para uma viagem
Mas será que é possível isso? O Mas tempo, eu acho- eu acho que tem muito desse desconhecimento no sentido... não no sentido que não adianta nada, mas no sentido de querer conhecer, saber, cara, existe alguma possibilidade de você nos ajudar? Da fisioterapia? Participar disso e otimizar isso? Essa chance existe. Pô, mas Eu acho que é por aí. Na hora que eles chegam para você e você traz uma resposta como essa, eu acho que eles já foram até você preparados. Ó, se ele falar que tá, vambora. Eles já vinham confiando. Você já estava ali há um ano que você falou? Um ano e pouquinho. Eles já conheciam o teu trabalho. Então eles sabiam que se você falasse não dá, não, então beleza. Mas se ele falar que dá, tá certo, vamos levar ele. Eu acho que tem a ver. Eu acho que o que o Wilton falou com você junta Sim. e pode compilar aí que é por aí mesmo. Eu acho que é um desconhecimento no sentido de que isso pode ajudar e ao mesmo tempo, pô, mas então, se ele falar que vai, entendeu? Eu poderia falar, claro, abertamente que não. Se eu falasse assim, não há possibilidade, eu também acho que não ia mudar nada. Não ia desmerecer em nada. Só que eu vou falar uma coisa pra você. Eu sempre fui movido a desafio. Acredito. O que mais me motivou a minha vida toda foi o desafio. Porque eu fui criado, eu fui forjado no desafio e nas dificuldades. E isso, para mim, foi muito difícil. Tem vários desafios. Eu, com 20 anos de formado, tive desafio. Eu, com 25 anos de formado, para mim foi um grande desafio em determinadas situações. Sim. E essa estava muito recente, né? A gente estava chegando no Flamengo. Eu fui o primeiro fisioterapeuta no Flamengo. E o Flamengo tinha 98 anos. O primeiro fisioterapeuta no futebol do Flamengo. Não tem como chegar no Flamengo, no Vasco, no Fluminense, se você não for movido a desafios. Porque não ali você como. vai encontrar atleta de ponta, são pessoas que estão na mídia e são pessoas que a torcida, tanto dos clubes quanto da seleção, na maioria das vezes, estão ali na expectativa de o cara torceu, o atleta torceu ou fraturou. Pô, o que a gente vai esperar dele? Acho que essa pergunta, quando chegou para você lá, foi com essa expectativa. Provavelmente. E sem dizer, né, que agora até me veio a lembrança, o Flamengo foi campeão em 92, um ano antes. Eu ia para lá. Brasileiro. De 92. E a viagem é 94. Então, assim, é uma coisa muito atrás da outra, muito recente para uma primeira experiência. Eu olhava para trás e falava, né? Pensava, como eu faço isso? Em quem eu me espelho? Então, tudo isso do Flamengo também. Foi difícil nesse sentido, mas foi muito bacana. Foi realmente a volta do jogo. Cheguei em casa e bom, né? a família feliz. Pô, foi bacana. E aí, então, já que você falou que é movido a desafio, você faz um outro golaço em 94. Que esse gol só é comemorado em 95. Porque você... O Zico estava no Japão, né? Era o último... Vou falar aqui por alto, você esclarece. Era o último ano do Zico, no Kashima, jogando, né? Como jogador. E o Zico tinha lá uma lesão, que eu não me lembro, você sabe qual é. Ele veio pro Brasil, veio tratar no Flamengo. Você estava lá, trata com ele. Aí tratou com você. Do que resultou esses dias que você tratou o Zico para que um ano depois você... Conta você, senão eu vou acabar... Eu quero criar uma surpresa, porque o negócio está estragando tudo. Então, Vossa Excelência, por favor, conta a história. Então, eu vou contar. Olha que bacana. 94, uns mesezinhos depois desse episódio que a gente falou anteriormente, o Zico vem para o Brasil, o último ano dele como futebol profissional, como jogador de futebol profissional no Japão, e ele vem fazer uma cirurgia, uma artroscopia, para retirar um pedaço de um menisco lesionado. E aí, se eu não me engano, acho que volta de outubro, mais ou menos, de 94. E ele fez a cirurgia e os médicos do Flamengo, falecido Dr. Giuseppe Taranto e o Dr. Runco, falaram para ele, faz aqui conosco, a gente tem agora um fisioterapeuta e faz perto da gente e tal. E ele, obviamente, é a casa dele. É a casa dele, né? É a casa dele, totalmente. E ele foi lá fazer a fisioterapia. E eu cuidava dele de manhã e de tarde, em 2 turnos. E a gente foi se conhecendo aos poucos, né?
E nesse processo, eu me surpreendi, porque em 20 dias ele ficou recuperado. Caramba. Que top, hein? Por isso que ele é o Pelé da fisioterapia, tá vendo? Já era o Pelé lá atrás, ó. Isso eu tô falando de 94, é o quê? 30 anos atrás? 30, né? 30 anos atrás. 30 anos, 30 anos. E ele ficou bom em 20 dias. A gente trabalhava de manhã e de tarde, enfim, fortalecido, fazia trabalho na piscina, fazia fora da piscina, fortalecia, enfim. Tava ok ele retornar. Só para quem tá assistindo a gente entender, quando você fala assim, ele ficou bom em 20 dias, só para quem tá assistindo a gente entender, em tese ficaria pronto em quanto? Naquela recuperado época, em quanto tempo? Olha, naquela época, pelo menos um mês, né? Sim. Pelo menos um mês, considerando que ele já tinha 41 anos. Sim, sim. E que já tinha feito uma cirurgia no joelho. Muito natural que ficasse um mês, pelo menos. Pelo menos. E ficou pronto em 20 dias. Em 20 dias ele ficou pronto e volta para o Japão. Durante o período do tratamento, a gente conversava muito, ele me contava muito como é que era lá no Japão, como é que foi o primeiro ano dele, aquela coisa toda. Mas, quando ele estava próximo, na verdade, de retornar para o Japão, chegou ao meu conhecimento que ele tinha gostado do trabalho e ele estava com interesse de levar, outro visionário, de levar a fisioterapia para o Japão. Por quê? Porque lá não tinha fisioterapeuta. Os massagistas faziam técnicas orientais, que eram muito boas, ajudavam muito no processo de recuperação, mas não tinha a fisioterapia ainda lá. E ele queria levar para lá. E aí, como ele tinha tido contato comigo, tinha dado tudo certo, tinha gostado, veio o convite logo em seguida para que eu fosse para lá. Pô, e você agora tocou num ponto que é interessante. Antes disso, a gente cansou de ver as imagens que passavam no pós-jogo dos massagistas. Aquilo ali era o que havia para os jogadores de restaurador no pós-jogo e às vezes no pré-jogo também. E acredito que a tua chegada, a tua entrada ali, principalmente no Japão, que você falou que lá eles tinham esse costume, né, com a massagem. Juntando a tua técnica ali com os profissionais da massagem que já eram consagrados lá, deve ter sido fantástico. Porque aqui também os clubes brasileiros, eu tiro aí pelo Flamengo, você está falando do Flamengo, a gente há pouco tempo perdeu aí o Denir. Sim. E como a torcida do Flamengo, estou falando nesse caso específico, como que ela homenageou essa figura importante no clube e que não entrava em campo. Então, assim, com uma homenagem ao massagista, a gente entende a importância que eles tinham e têm ainda, mas juntando com a fisioterapia, a gente vê os atletas voando rápido após uma lesão, porque vocês foram muito importantes ali. E essa junção de vocês foi perfeita. Muito bem colocado. Primeiro, muito merecido do Denis, né? Sim. Eu trabalhei com ele. O tempo que eu trabalhei no Flamengo, nas 2 passagens que eu tive, eu trabalhei com ele, um profissional exemplar, primeiro a chegar, a última a sair. Você conhece também, né, Hilton? Grande profissional e muito merecido. Toda essa homenagem, todo esse carinho, né? Essa reverência. De verdade. E no caso lá no Japão, num primeiro momento, era uma coisa diferente. Mas aos pouquinhos, foi se entendendo, a gente foi juntando e um começou a ajudar o outro. O Zico quis implementar, porque assim, não era... No início não era Kashima, era Sumitomo. Sumitomo. Quando eu fui já era Kashima, mas no início já era Sumitomo ele vai pro ainda. Sumitomo, não vai pro quando ele Kashima. vai. E eles jogavam em praça, tem os vídeos antigos, da época do Sumitomo. Ele jogava em praça, não tinha arquibancada, tinha uma grade lá que o cara estava esperando o ônibus, estava vendo ali o Zico fazer um gol. É mais ou menos isso. Você aí busca no YouTube. E ele quis implementar, assim, dar um ar profissional, construir estádio, montar uma comissão técnica multidisciplinar. E aí ele, te leva, você tinha quantos anos?
Eu tinha 27 anos. 27 anos, novo. 1 ano e meio, 2 anos de Flamengo. 27 anos. Quando eu vou, Você vai pro Japão e anos. encara esse desafio, né? E o legal é que exatamente isso. Ele queria dar esse profissionalismo Isso. para o Japão. E ele... É incrível o que ele porque fez. por um acaso ele continuou jogando, mas ele não... Não sei nem se a intenção dele era jogar. Ele jogou mais 3 anos. A intenção dele acho que nem era jogar, era implementar o futebol lá, né? Sim, sim, sim. Ele para em 94 e vai entrar na parte da direção em 95, que é quando eu vou. Isso. Né? Eu vou junto com o Jorginho, que esteve aqui com vocês. Sim, Jorginho. Né? Um abraço, Jorginho. Ele esteve aqui. Grande abraço também pro Jorginho. A gente foi junto nesse ano. O Leonardo já estava lá, né? O Léo já estava? Já estava lá. O Carlos Alberto Santos também já estava lá. O Mazinho, o atacante, que jogou no Bragantino, no Flamengo, também já estava lá. Enfim. E a gente vai junto nesse ano de 95. Se eu não me engano, em 96 ele leva o preparador físico também, que é o Marcelo Pontes, querido amigo de faculdade, de formação. Hoje a gente tem só a saudade dele, um grande, grande, querido amigo. A gente trabalhou junto lá, trabalhou junto no Flamengo. Então a gente conseguiu implementar um serviço bacana, que depois, o mais legal é isso, que eu fui o primeiro a chegar lá, no Kashima, e depois que eu voltei, outros fisioterapeutas foram, e eu não posso deixar de citar aqui, por exemplo, o Antônio Ricardo, que é um grande amigo, contemporâneo de faculdade também, diferença de 1 ano mais ou menos, que ele se formou antes de mim, e que foi para o Japão dar essa continuidade ao trabalho e chegou à seleção japonesa. Olha que bacana isso. Pô, que legal. Eu consigo chegar lá através do Zico, abrir as portas, mostrar... Tu abriu porta no Brasil e no Japão, né? Ô Fábio Marcelo, a fisioterapia brasileira é a melhor do mundo. Eu vou sempre dizer isso, continuar dizendo. A mão de obra da gente, a capacidade que a gente tem de entender, raciocinar clinicamente, aplicar as técnicas, usar as mãos, o toque, a sensibilidade, a empatia, a conversa, a interação, isso a gente perdia muito em tecnologia, né? Mas hoje a gente já tem centros de treinamentos todos com a tecnologia praticamente igual a que eles têm. Talvez uma coisa ou outra de diferente, mas a tecnologia se tem. Então você imagina, você chega no Japão, por exemplo, consegue implementar um serviço que não existia lá, sequer existia formação em fisioterapia no país, e logo em seguida, no ano seguinte, outros clubes já começam a contratar fisioterapeutas. Inclusive o Zico fez um vídeo para mim, que eu postei no meu Instagram, postei dia 2 de fevereiro, foi quando eu assumi o Kashima, 2 de fevereiro de 95, conta um pouco dessa história, que eu sou muito agradecido a ele por esse vídeo, que ele conta um pouquinho da história. Então aqui eu estendo essa história, que quando eu saio e entra o Antônio Ricardo, ele dá continuidade, amadurece muito mais coisas, otimiza outras coisas e chega a uma seleção japonesa e disputa a Copa do Mundo. Top, hein? Entendeu? Então isso aí dá orgulho isso também, né? Muito. Nós somos muito amigos e a gente torce muito um pelo outro. Mas saber que você começou isso tudo aí é bacana. Muito legal mesmo. Saber que você começa e não ficou ao léu. Sim. Alguém veio e falou, não, eu vou esticar isso. Me esticou e foi. Ô, Fábio, fazer uma pergunta aqui de leigo. Eu conheço o Fábio há muitos anos. A gente tem uma relação de amizade de décadas. Mas a gente é amigo, mas eu nunca... Fazendo as perguntas aqui que eu nunca te fiz. E tá sendo ótimo fazer essas perguntas. É verdade. O que define... Por exemplo, uma vez perguntaram pro... Não sei se foi... Qual o filho do Galvão que dirigiu? O Cacá Bueno? Os dois dirigiam, mas o mais famoso é o Cacá Bueno. O que difere pro piloto? Ele falou, cara, é a mão do cara ali dirigindo, né? O cara, um monte de coisa. Agora, o que define que se o piloto é bom? É a mão do... O que define, além de estudo, de estar atualizado, o que define se o fisioterapeuta... O que define que o fisioterapeuta é bom? Estou perguntando pro Pelé da fisioterapia. Olha, eu vou dar a opinião, o que eu penso, né? O que eu vejo. Conhecimento,
Claro. Se não, Fundamental. faz M. Fundamental. Bota o carro na Conhecimento. bicicleta quando não tem que botar na bicicleta. E o conhecimento, sim. o conhecimento existe na área da fisioterapia, como existe em todas as áreas, a base, a sustentação. Na fisioterapia, a gente chama das ciências básicas, que é anatomia, fisiologia, neurofisiologia, cinesiologia, que é o estudo do movimento, biomecânica, que é a física aplicada ao movimento, que hoje esporte nenhum de performance abre mão disso, juntando com a neurofisiologia, com a fisiologia, enfim, biofísica, tudo isso. Mas essas que eu falei são as que sustentam, tem que conhecer muito disso. Essa é a primeira coisa. Tem que dominar. Não adianta dominar a técnica, porque você vai aplicar a técnica, vai dar certo, a hora não vai dar. Mas se você dominar como funciona o corpo humano e souber adaptar isso à individualidade de cada um, ou seja, é o que eu costumo dizer, eu não trato doença, eu trato doente. Cada um é único, né? É único. Legal. Tem uma lesão em determinada pessoa que ela encara de uma forma, ela somatiza de uma forma e a outra não. Tem limiar de dor que cada um tem o seu. Tem gente que permite você tocar em determinadas fases, tem gente que não permite tocar porque tem medo, tem cinesofobia, pode atrasar ou antecipar. Reações, como é que ele lida com a questão muscular em termos de ganho ou de perda. E aí junta alimentação, sono, tudo isso mais. Mas o conhecimento, isso é fundamental. E eu costumo usar a palavra, quando eu dou aula também, eu falo que é o feeling. E aí entra essa questão da sensibilidade. Quem eu estou tratando, o Wilton ou o Marcelo, são pessoas diferentes. Com a mesma lesão. Com a mesma lesão, vocês vão reagir de forma diferente. Se eu entender isso, se eu entender que eu trato o doente e que ele traz com ele uma série de situações, e aí eu vou te dar um exemplo que eu acho importantíssimo e serve muito como aprendizado. Quando você vai recuperar, por exemplo, um ligamento cruzado anterior do joelho, quando você vai reeducar esse movimento, cada um aprendeu a movimentar de uma forma, embora seja o mesmo movimento. Estica o joelho, faz uma extensão. Flexiona o joelho. Quais são as compensações que cada um vai ter para realizar o mesmo movimento? Tem a ver com o aprendizado motor dele, com a neuroevolução dele. Aqui ele foi submetido durante o processo que ele evoluiu. Isso se aplica até para jogador. O que a gente fala muito? Não tem mais o jogador de várzea. Por quê? O jogador de várzea driblava o poste, driblava pedra, passava por cima do capim com a bola. Aí você vai falar, isso não influencia? Influencia, porque ele cria mais código motor. Ele cria mais informações para o engrama motor dele. Então, cada um tem uma forma de esticar, de dobrar. Você pega uma pessoa e pede para correr na cama elástica, por exemplo, naquele mini trampolim, e pede para ela dar um pique, entendeu? Então, ela vai lá dar o pique. Algumas pessoas correm, parece que estão nadando. Outras não mexem o braço. Outras exacerbam no... As crianças passando aqui, né? Aqui é um estúdio fantástico, de vidro. Interativo. Interativo. O sucesso do meu multi-estúdio, né? Exatamente. Esse estúdio aqui maravilhoso. Exatamente. No Parque Shopping Jacarepaguá, aqui no terceiro andar, no meio da praça de alimentação, que no meio da entrevista, do bate-papo, os fãs vêm, dão tchau, acenam pro entrevistado e aí interagem com as pessoas. Interagem de fato. Do meu multi-estúdio. Marcelo, você vai continuar. Mas eu queria já pegar um gancho, se você puder dar no final da tua elaboração aí, dar uma continuidade. Você está falando de cada um recuperar de acordo com o limiar, com o movimento diferenciado, e é aí que eu quero perguntar você um negócio. Quando você fala assim de cada um tem um tipo de movimentação diferente, que isso pode interfere também a posição do campo que o jogador tá, por exemplo? O cara que está na zaga, ele tem um determinado limite de pique, diferente de um atacante ou de um lateral que pega uma extensão maior de campo. E, de repente, o cara dá um piquezinho de 5 metros e trava. Para porque tem que dar aquele bote e parar. E o jogador está ali 20 metros correndo, de repente, a mesma parada, só que ele está num embalo maior. Ou um giro de corpo mais rápido, como esses jogadores mais habilidosos têm que fazer aquele giro. Interfere o tipo de lesão por conta disso? Exatamente. Não só interfere na recuperação, mas no mecanismo de lesão. Imaginei isso que você estava falando. Então, exatamente. Isso aí você vê, a gente está falando da importância que tem o que faz a diferença, você já coloca aí
Se o cara consegue, se o profissional entende que essa construção da neuroevolução dele, da neurofisiologia dele, do movimento, da execução, do controle motor, se ele consegue entender que cada um é de uma forma, é óbvio que ele vai respeitar e vai otimizar. Então, quando a gente fala assim, a gente conseguiu recuperar fulano em tanto tempo, não é para dizer que a gente é melhor do que ninguém. A gente só consegue fazer isso porque a gente respeita cada um como cada um. A fisiologia de cada um, né? Exatamente. O paciente entendeu isso e eu, quando vou apertar os botões, eu aperto os botões que tem ligação direta com o que ele é capaz de fazer. Fantástico. Não adianta eu querer que ele faça alguma coisa que ele não é capaz de fazer ainda. Mas porque ele chegou em 3 meses, 2 meses da cirurgia, tem que fazer isso. Não tem que fazer, ele pode fazer isso até antes ou depois. Ele vai ter o time dele, né? Então, a gente saber organizar isso tem total ligação, que vai ter a ligação com o mecanismo de lesão. E aí você se aprofunda até um pouco mais. Por exemplo, a gente vê muito lesão em adutor, por exemplo, adutores, né? Em laterais. Não é incomum isso acontecer. Porque eles cruzam com a mesma perna o tempo todo. Então você vai ver disfunções na cintura pélvica, na bacia, muito maior em sacroiliaca, pubalgias, em determinadas posições. Para o mesmo lado. Ele não vai para o outro lado. Agora você vai cruzar 50 bolas com a esquerda, depois. Só quem é ambidestro consegue fazer isso. Sim. Que é uma coisa que alguns países estimulam isso desde criança. Exatamente, não só para ele saber chutar com a perna direita e com a esquerda, mas para ele ter maior equilíbrio, variação motora, porque o que a gente mais quer é isso, que ele tenha uma capacidade, um arsenal maior de variação motora. Uma compensação, né? Para que ele consiga fazer essa compensação e evitar a lesão. Essa compensação no sentido de distribuição melhor dessa carga dele. Né, para não otimizar muito só uma determinada função em detrimento de uma reorganização motora para deixar com que essa carga dissipe melhor no corpo dele todo e não agrida tanto determinada região. Vocês entenderem isso foi fantástico. E pois fazer eles entenderem Mas isso a gente ainda tem uma dificuldade porque muitos ainda se baseiam muito só em técnicas. As técnicas são importantes, eu sempre bato nessa tecla. As técnicas são importantes, faça, aprenda, se forme enquanto puder. Mas nada vai ser mais importante do que o conhecimento da essência, dessas ciências básicas e esse entendimento dessa diversificação da capacidade de cada pessoa realizar o mesmo movimento. Você falou em quando eu puxei a pergunta lá atrás, você tinha dado exemplo que você falou de mão, de toque e tal. A mão, porque vocês usam a mão o tempo todo. Para toda a recuperação, todo o tratamento, estão usando a mão. Quando não está lá o fiozinho, desculpa me ignorando, estou falando fiozinho, tem um nome técnico para o fiozinho. Mas quando não está lá o fiozinho, vocês estão usando a mão. Tem o fisioterapeuta melhor com a mão? A mão, ela interfere muito, ela tem uma importância. Saber manusear, saber apertar, saber sentir se está doendo ou não, saber tratar o paciente. Boa pergunta. Eu posso abrir uma bifurcação aí nessa questão. Falar em relação à mão diretamente relacionada às técnicas. Então, hoje você tem diversas técnicas manuais. Tem a mobilização passiva manual, conhecendo um ramo que a gente fala da biomecânica, que é a cinemática. Você conhecer como funciona o movimento, cada um, como ele é construído em cada articulação, e isso interfere na morfologia. Cada um tem um osso de uma maneira, de uma forma, e isso vai interferir no movimento dele. Tem gente que consegue dobrar a perna toda, o joelho, encostar o calcanhar nos glúteos, e tem gente que não consegue, chega só até a metade. Tem pessoas que esticam o cotovelo, tem um ângulo de carga muito grande, um valgo muito grande, outros não. Tem pessoas que têm um joelho muito próximo do outro com valgo exacerbado e tem pessoas que não. Isso tem a ver com a morfologia também e com o sexo. E aí a gente tem diversas técnicas manuais que são baseadas na cinemática, né?
Temos algumas mais conhecidas, como a osteopatia, a quiropraxia, que são técnicas muito validadas e que lá fora, inclusive, são consideradas como profissão. Estados Unidos, Europa. E aqui ela entra como técnica e pós-graduação, enfim. Temos outras como Maitland, Mulligan. Tem diversas técnicas manuais que você vai usar através da mão. Miofacial, que se faz também com a mão. E tem a outra questão, que aí a gente vai... eu não sei se todos estão prontos para essa conversa, mas que é a questão energética, que é a questão do que você consegue, através do toque, transferir de energia para a pessoa. Que maneiro mesmo. Entendeu? Existe uma preparação até... Exatamente. A gente, por exemplo, se você for pegar o Reiki, o Reiki ele é muito... Conhecido. Eu acho que ele é o exemplo que isso existe. Mais claro do que isso existe. Mas a gente tem a preparação, tem a asepsia, com água e sabão, com álcool. Aquecer a mão antes. Você pode aquecer a mão antes. E você ter essa troca da capacidade das mãos energeticamente para fazer o atendimento. Mesmo, eu sou massoterapeuta e isso foi módulo do meu curso de massoterapia. Sim. O Reiki foi módulo. A ciência hoje comprova isso. É mesmo. Então a gente tem todos os aspectos, tem as técnicas. Por isso tem muita gente muito bem formada, tem muitas técnicas e não tem resultados que quem não tem tantas técnicas. Que maneiro. Eu tenho, se a gente for... Eu tô com 33 anos de formado, é óbvio que a gente não viu tudo, mas já viu bastante coisa. Muita coisa. Então, eu tenho diversos exemplos de pessoas que me pedem ajuda, a gente fala ajuda, a pessoa leva o paciente, a gente ajuda, e pessoas com uma formação tecnicamente excelente. Caramba. Excelente. Entendeu? Mas isso aí tem muito a ver, no meu entender, com o que a gente falou anteriormente. Você conhecer a pessoa. Você saber como é que tem por trás daquela pessoa ali, além daquela lesão. Né? Que sentimento ela está tendo? Que aceitação ela teve dessa lesão? Tem pessoas que quando não conseguem, ainda estão numa fase de luto, digamos assim, de não aceitação da lesão, Sim. que você não consegue intervir. Não consegue evoluir. Tudo que você falar não vai entender. Não vai absorver nada. É mesmo. E quando ela começa a compreender, entende, aceita, tudo fica muito mais fácil. Então a gente não trata só a lesão do ligamento. Às vezes eu fico muito triste quando alguém fala assim, eu tô com um joelho lá, que eu tô fazendo... Pô, tô com um joelho. Eu tô com um joelho lá. Entendeu? Não. Você está com um ser humano que está com um problema no joelho. Sim. E que esse problema no joelho pode muito bem vir ou advir de alguma outra coisa que gerou um estresse... Tá na cabeça, às vezes. Exatamente. Mental. E tu consegue, você, com esses anos todos que você tem, tanto na área prática, dentro dos clubes, quanto na acadêmica, você consegue, com a tua experiência, identificar um profissional novo que você fala assim, esse cara aí tem uma sensibilidade diferente. Sim. Tu consegue, né? Assim como quando o paciente entra no consultório, isso, né? você raramente erra. Esse cara... É mesmo? Esse cara está trazendo com ele não só essa lesão do pé. É mesmo? Isso aí é comprovado. Algumas vezes você vê claramente e outras vezes você investiga. Uma boa conversa inicial. A avaliação é tudo. Ela é que vai definir. Entendeu? Só que hoje as pessoas estão avaliando menos. Quando o Marcelo te perguntou se a posição dentro de campo interferia no tratamento e tal, me veio também uma pergunta que é trazendo para o esporte. A idade do jogador interfere ou não na recuperação? Você pega um jogador de 25 anos que teve uma lesão e você pega um cara de 38. Teve a mesma lesão. A idade interfere?
no tratamento, na recuperação? Olha, se eu falar não Pergunta de interfere... leigo. Não, a pergunta é ótima. Pergunta de leigo. A pergunta é ótima. E se eu falar para você não interfere, eu tô sendo exagerado, Sim. entendeu? Mas não define. Não. Não define. Eu tenho alguns casos de pessoas, jogadores de futebol acima de 30 anos, com recuperações muito mais rápidas Ah, tá. do que jogadores de 22 anos. Porque é uma pergunta assim, se a gente, já vou devolver Com a mesma palavra. lesão, né? Porque é uma pergunta feita em cima da cultura que tem do futebol, que o jogador a partir de, passou dos 30 e pouco, já tá velho, já tá acabado. E por quê? Tá velho. Pô, então, essa pergunta é feita em cima da cultura. Então, idade não significa nada. Não, a idade interfere no envelhecimento natural de Desgaste, todo mundo, né? do desgaste. Isso vai ocorrer. Mas se a pessoa se cuida, e aí quando a gente fala de se cuida, não é só que treina. Sono, alimentação. Musculação. Você quer ver uma coisa? A gente está falando de recuperação, né? Hoje a gente está muito na moda, digamos assim, o recovery. Recovery é uma coisa que a gente sempre fazia, que é a recuperação pós-treino e pós-jogo. Só que tem várias técnicas de recovery. Muitas técnicas. E os estudos vêm apontando, né, quando o Marcelo falou da massoterapia combinada com a físio, que fez muito o desenvolver, eles são muito importantes ainda hoje. Sim. Continuam sendo. Sabe por quê? Sim. Porque foi feito... Tem vários estudos, né? E alguns estudos apontam, utilizando diversas formas de recovery. Por exemplo, banheira de gelo a seguir do treino ou do jogo. Banheira de água quente. Massagem. Bota pneumática. Alongamento. Dry needling, que é um agulhamento a seco. E outras técnicas. Sabe qual foi a técnica que mais foi eficiente? A massagem. Disparado a massagem. Disparado, lá na frente. Acredito. Por quê? O toque, né? Entra naquilo que a gente falou. Né? Então, se a gente pensar nisso, nessa questão, obviamente que o tempo, o envelhecimento e você se cuidar, que aí entra no caso do recovery, o sono e a alimentação tá no topo do recovery. Entendeu? Tá no topo. Não adianta nada você ter uma massoterapia num clube maravilhosa, com profissionais de alto gabarito, ter fisioterapeutas de alto gabarito com técnica de recovery de primeiro mundo, se o sono e a alimentação não for reparador. Isso não vai interferir em nada. Vai acabar Por caindo em isso que cima você da- pega grandes atletas de 30 e poucos anos, 40 anos, muito bem. Não, isso que eu ia falar. E pega com 20 e poucos. Eu ia dar um exemplo aqui do trabalhei com ele, com o Léo Moura, trabalhei com ele no Flamengo. E na minha época de Flamengo, não sei se em todos os clubes é assim, mas na minha época de Flamengo, você. Quem tá acompanhando aqui o podcast pela primeira vez. Aliás, A gente esqueceu lá no começo. a gente esqueceu lá no início. começo. Tu ainda não. Tu já se inscreveu no canal? Tá seguindo? Tá seguindo? Tá seguindo o canal de corte? Já deu like? Acho que tu não compartilhou ainda. Tu já ativou lá o sininho pra ser notificado? A gente esqueceu de pedir. Vai lá, dá tempo. E Então, eu vou, me permita, assistam, porque como eu falei anteriormente, esse podcast aqui, eles conseguem, não sei como, só posso atribuir a competência deles. Eles conseguem fazer perguntas que praticamente não foram respondidas ainda. Então, os podcasts que eu acompanhei até agora são gostosos de ver. Eu já trabalhei, por exemplo, 3 que vieram aqui já, eu já trabalhei. O Gotardo no Flamengo, o Moser lá no Kashima e o Jorginho no Vasco e no Kashima. E tu Né? ouviu coisa nova deles aí. Coisa nova deles. Bacana. Então, assim, é muito bacana. Tem gente ouvindo coisa nova de você aí, não tem não? Provavelmente, porque essas perguntas não são comuns. Então, para quem, quando eu falei, para quem tá pegando agora, eu trabalhei no Flamengo, sou jornalista, fui assessor de imprensa do Flamengo em 2013, e eu trabalhei com o Léo, e assim, na época, não sei se ainda é assim, não sei se nos outros clubes são assim, você entrava no vestiário toda semana, toda segunda-feira, terça, o fisiologista, o preparador físico, botava lá, colava um papel na porta do vestiário
com o nome do jogador, o peso dele, o percentual de gordura dele e o percentual de gordura que ele deveria estar. E o Léo Moura sempre estava abaixo. Pô, o Léo Moura se tratava até hoje, ele parou de jogar, tá fininho, né? Tu olha assim pra ele, tu diz que ele é jogador, tá cabelo branco agora, mas tu diz que ele é jogador ainda, tá fininho. E era um cara com 30 e poucos anos já. Sim. Então, assim, se cuidava, nunca lesionou. Sim. Tu falou agora, eu lembrei, nunca lesionou. Eu trabalhei com ele no Vasco também. E sempre foi assim. Sempre foi assim. Corria muito, se desgastava muito, sempre foi dentro da função dele. Sim. E voltava toda hora. E em termos de lesões, você pode pegar aí. Dependesse dele, tu tava quebrado, né? Se eu dependesse. Ia ficar roubando lá. Mas, ó, se A inscreve, hein? questão- Se inscreve, hein? Não deixa passar, não. Se inscreve. A questão é exatamente essa. A idade interfere como naturalidade. Você vai ter o desgaste, tá? Mas se você se cuidar e fizer a reposição de sono, alimentação, um bom recovery pós-treino, pós-jogo, a idade passa a não ser um fator determinante. Sim. É isso que eu quero dizer. A gente citou aqui a recuperação do Zico em 20 dias de uma artroscopia há 30 anos atrás. E tem outros casos E também. ele não era que- nenhum garoto. Não, E 41 já vinha anos. com uma carga de lesão. Sim, sim. O último ano ele jogando profissionalmente. Então, assim, quando você cita isso, não só ele, mas outros diversos que aconteceram dessa Fábio. forma, não vai definir se vai ser... Eu tive várias situações. Eu atendi o Donato, quando ele estava lá Corunha, ele veio fazer uma cirurgia de joelho também, uma artroscopia. E acho que 15 dias, 14 dias, ele voltou. Com relatório, tudo direitinho. Inclusive, na ocasião, o jornal Marca veio fazer uma matéria. Claro que eu pedi a ele para mandar para mim. O jornal, junto com os dois maiores Da jornais da Espanha, de Madrid. E tá entre os 5 maiores jornais do mundo. E tem 2 Esportivos. páginas dele Esportivos. com 9 fotos minhas Olha junto aí. com o Donato. Eu tenho essa. E que o Donato, pedi para ele, obviamente, mandar para mim, uma pessoa incrível, gente finíssima. Estava também quase largando, deixando o futebol no La Corunha. E ele fez uma cirurgia no joelho de artroscopia e com 15 dias voltou. Ele tinha 41 anos também, ou 42. E aí? Mas ele era um jogador extremamente regrado, profissional. Então, a idade ela pode ser atenuada como fator de risco quando você tem o atleta na acepção da entende palavra. Isso. É. E, Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou de idade, você falou aí da gravidade de lesão, e a gente estava falando do Zico há pouco tempo. Você acha que se você pudesse chegar um pouco antes, a carreira do Zico ela seria diferenciada por conta daquela primeira grave lesão que ele teve? Um palpite teu, quanto tempo mais você acha que ele jogaria em altíssimo nível? Que ele sempre jogou em alto nível, mas sem aquela lesão, eu acho que ele voaria mais alto ainda. O que você acha que... o que você empregou ali, a partir do momento que ele te conheceu, ele deve ter... Em algum momento ele pensou isso. Falou, pô, se esse cara chegasse uns anos antes, eu teria voado mais alto ainda do que ele... Não tão... Pô, Zico voou altíssimo, mas... Como que você acha que seria a carreira dele? A gente pode analisar, Marcelo, da seguinte forma. Essa lesão que ele teve, o ligamento cruzado, hoje, se ele tivesse a lesão hoje, não é mais um bicho de 7 cabeças como era. As técnicas cirúrgicas, os médicos desenvolveram técnicas muito interessantes, com muito mais capacidade de resolutividade dos enxertos utilizados e um pós-operatório muito melhor. E a fisioterapia, por sua vez, também desenvolveu técnicas para que isso ocorresse na recuperação de uma maneira muito mais eficaz, de uma maneira muito mais eficiente. Então, obviamente que tudo começa naquela primeira cirurgia, onde não se tinha ainda as técnicas que já na década de 90 já começou a ter, cerca de 10 anos depois. 10 anos. Né? E quando é feito uma cirurgia que ainda não se tem a melhor técnica, porque a evolução se dá desse jeito, a ciência se dá desse jeito,
Obviamente que algumas compensações, como hoje. Talvez daqui a 20 anos, o que está sendo feito hoje, que é top, a gente vai, puxa vida, passado, será né? que é? Será que não podia ter sido feito? O próprio enxerto se utilizava inicialmente tendão patelar. Sim. Hoje se utiliza com mais frequência o enxerto dos flexores, que é o semitendinoso. Ou sozinho ou híbrido com grácil, que reforça mais. Então, o enxerto quádruplo. São 4 feixes protegendo ali o ligamento cruzado. Então, tudo isso é questão de evolução. Obviamente, considerando o fato em si, se ele tivesse, mesmo com a técnica cirúrgica da época, que era o melhor que se tinha, mas se tivesse tido uma fisioterapia na época ou alguns anos depois, já acompanhando, não tenha dúvida de que isso contribuiria muito para um equilíbrio melhor do corpo, uma qualidade melhor de força, potência, resistência muscular, longevidade maior. Não tenha dúvida de que eu acredito nisso. Se eu não me engano, salvo engano, só para ilustrar isso, eu acho que o Kaká, em algum, não sei se um podcast, uma entrevista, ele fala que perguntam aquele bate-bola, resposta rápida, e pergunta alguma coisa para ele que ele fala arrependimento, alguma coisa, e ele cita que não ter tido um físio com ele antes. Um fisioterapeuta com ele antes. Porque ele fala isso. Isso aí, na internet, você vai na internet, está bem explícito. E muitos colegas, até na ocasião, pegaram esse cortezinho quando ele fala disso e colocou como uma forma de enaltecer a profissão. E ele tem esse pensamento. Ele explanou, explicitou. E quantos não explicitou? Né? Lembrando assim, eu não sabia que a gente tocar nesse assunto. E eu tô aqui, você está falando, estou tentando lembrar o nome do médico. Me perdoa, não vou lembrar. Ele era um dos médicos do Flamengo nessa época. E aí, em 98, eu cobria Fluminense para o Jornal dos Esportes. Estava cobrindo o Fluminense. E o Fluminense estava em Itatiaia fazer uma pré-temporada. E esse médico que era do Flamengo está no Fluminense. Pô, tua memória é boa, mas esqueci. Uma pena esqueci o nome desse médico. Antero Lima? Pode ser um moreno mulato? Acho que é que isso. ele era do Flamengo e foi pro Fluminense nessa ocasião. Eu acho que é ele. Eu acho que é ele mesmo. Que eu me lembre que mudou do Flamengo pro acho Fluminense que é nessa ocasião. Salvo engano também, acho que era ele. E aí teve um dia, uma noite lá que depois do jantar, a gente tava conversando ali fora, né? Tinha uma época que todo mundo resenha, todo mundo era próximo, todo mundo era amigo, todo mundo saía pra jantar, uns saíam pra beber, enfim. E aí nós jornalistas acabou o treino, nós jantamos com a comissão técnica, ficamos lá resenhando com eles. E eu conversando com ele, esse em 98, ele falou: se o Zico se machucasse hoje, isso 85 para 98 são 13 anos de diferença. Se o Zico se machucasse hoje, a cirurgia seria outra, a recuperação seria outra, ele teria uma longevidade maior e uma performance maior. Ele está falando, né, de só 13 anos após o ocorrido. E hoje, mais 25 para cá. Mais 25 para cá. Exatamente. Ô, Fábio, pegando toda a tua expertise, hoje eu tô adorando isso aqui, porque tô perguntando tudo que eu não te pergunto como sou teu amigo. Tá bom demais. Não sei se é tanta a tua área, mas até que ponto tu pode entrar e pode responder. A gente não vê jogador cobrando falta. Eu sou testemunha, uma vez no Flamengo, o Renato Abreu, que era um fenômeno batendo falta, estava cobrando, acabou o treino cobrando falta, e o meu amigo Joelton, um abraço, Joelton, trabalha com o Jorginho. Trabalhei com ele também. Trabalhou com ele também? Muito bom. Ele ele falou: Renato, dá uma segurada. Botou a mão aqui na coxa, dá uma segurada, vambora. Tirou o Renato do treino, porque, tá falando de 2013, né? Porque ele tava ali treinando, cobrando falta, podia lesionar. E a partir daí é sabido que hoje se proíbe o cara de treinar falta, e a gente também não vê gol de falta. Você que é a última ponta do processo, que é a área da recuperação, mas você é da área de saúde, entende de outras valências dentro da área de saúde. Dá para treinar? Falta, depende se tiver um dia específico para treinar falta, ou se botar esse treinamento antes do treino. Assim, é um exagero que estão fazendo. Sei que não é muito, tu não é preparador físico, não é médico, é um exagero que estão fazendo. Dá para arrumar um jeito de treinar falta e aí a gente ter novos cobradores, mais gols de falta, que hoje é escasso, a gente não tem?
Verdade. Dá pra... Isso envolve uma série de situações, né? Mas vamos tentar ser bem objetivo aqui. Antes da década de 90... Eu queria imaginar que eu te perguntar essa coisa. Não. Essa foi surpresa. Mais uma inédita. Mas vamos lá. Na década de 90, se acreditava, no início, década de 80 sobretudo, um pouco da década de 90, se acreditava que o jogador, quando fosse para musculação, fazer fortalecimento, ia ficar todo duro, ia ficar preso. E até que os jogadores iam para a Europa, foram para a Europa, mais magrinhos, e lá se desenvolveram. Vários. E, pelo contrário, todos eles... Está reforçando ali o que ele vai Exatamente. gastar mais. Então mudou esse paradigma. O que hoje se tem? Hoje que eu digo já de alguns anos para cá, um monitoramento maior por parte da fisiologia junto com a preparação física e também a parte médica e também a fisioterapia. Porém, quem está no topo desse monitoramento são os testes fisiológicos, né? E tem vários marcadores que eles colocam. Você pode colocar, vamos lá, tem a creatinoquinase, que é o CK, isso é medido. Tem a termografia que a gente faz, por exemplo, e que indica se determinada área ou o corpo dele está mais suscetível ou não para apresentar uma lesão. A creatinoquinase ela tem muito a ver com as microlesões que ocorrem depois de um treino de um jogo muscular, que é comum. Só que se estabelece um parâmetro que serve para todos os jogadores. Isso sempre me incomodou muito em tudo. Não é individual também. Exatamente. E às vezes você tem uma reação muito mais intensa do que você. Essas reações de microlesões em você, ela é maior do que em você, o que não significa que você está mais suscetível. É teu. Você vai recuperar no mesmo tempo que ele. Só que você reage mais assim. O pior é você usar esse limite para todo mundo. Usar para mais e ele que de repente tem menos ou eu tenho menos, estourar rápido. Eu acho que deveria ser mais individualizado isso. Como tem critérios também na fisioterapia para liberação de determinadas lesões de recuperação, testes, né, que envolvem você ter a aptidão ou não a voltar ao treino, que eu não concordo, porque ele é individual, ele é generalizado, não é às vezes condicente com o que se precisa, são testes às vezes estáticos, quando um jogador é dinâmico. A gente estava conversando anteriormente, falando dessa questão do drible, da velocidade, né, da suscetibilidade à lesão. Hoje a gente sabe que um atleta muda a direção dele num jogo, numa atividade, a cada 3, 4 segundos. Jogadores como o Messi, a cada 1,6 segundos. Porque ele muda muito rápido. Que é muito rápido, pela velocidade que ele imprime e o drible que ele imprime. O Ronaldo Fenômeno, eu ficava impressionado com uma coisa, não sei se já prestaram atenção, deve ter, você principalmente. Ele em alta velocidade, quando ele quer mudar a velocidade, eu já reparei várias vezes isso, ele mexe muito com o braço, como se fosse um leme para jogar, e ele usa muito rápido, ele pode estar sozinho. Se ele for virar para a esquerda ou para a direita, ele faz um movimento diferente com o braço, que é para auxiliar na e dar o equilíbrio. E outros jogadores você percebe que não fazem, é só gira o corpo. E aí o quadril vai embora. O quadril. E isso aí, imagina em alta velocidade, que chega hoje um atleta até 32, 34 quilômetros por hora nos sprints. Então, a gente tem que pensar em uma série de fatores que vão interferir ou não nesse processo de cansaço, fadiga. Obviamente que isso é individualizado também. Mas isso aí já é uma questão do que eu penso. Eu acho que se faz muito a risca ao pé da letra certas situações. Não individualiza. E aí a gente... não precisaria ser assim. E aí se perde, né? Porque a gente não vê... Não precisaria ser mas assim, quem é... O garoto de hoje, que está começando a ver futebol hoje, ele quase não vê. Ele vê o Messi fazer gol de falta. Quem mais faz gol de falta? Vai no YouTube. É raro. Ele não vê. É difícil. Não tem muita referência. Agora, nossa geração.
Zico, Roberto, Neto, Marcelinho, Zenon, e depois vem Rogério Ceni e Exatamente. Juninho Renato Pernambucano, Abreu, Renato Abreu, enfim. Não, e a gente está esquecendo de um monte. Um monte. Tem um monte aí que a gente não falou, que a gente não lembra. E o futebol, em termos de gasto, E era uma energético, beleza, tudo, assim, era uma... Sim. O cara, assim, o cara que o ídolo, o jogador do time dele era especialista em falta, Pet? pô, Pet, Pet. você ia pro jogo, pô, você torcia pra ser... Você vibrava muito mais se o cara fizesse um gol de falta que se fosse um gol de bicicleta. Você vibrava na hora da Era uma, falta. era, já. era uma coisa impressionante. Bateu, já Tem falta. umas coisas interessantes, assim, isso é só uma... Como parafraseando o poeta Lulu Santos, é só uma ideia que existe na cabeça, não tem a menor pretensão de acontecer. Mas olha que interessante, às vezes você vê um treino em que um atleta salta 80, 70 vezes num treino físico. E o zagueiro num jogo, quando o time está sofrendo muito chuveirinho, salta 6 vezes. É. Entendeu? Entendeu? Então, assim, sim. até que ponto esse tipo de treino também não poderia ser um treino... Ou veta tudo ou libera tudo. Então, assim, eu tenho essas dúvidas, Sim, que sim, hoje sim. pode ser um absurdo se falar disso. Mas eu tô falando o que eu tô pensando, eu posso estar completamente errado. E às vezes Mas esses eu acho que... Esses 80 saltos, o impacto no chão na volta Sim, pode sim. ser muito mais danoso Sim. do que a cobrança de falta. Então, essa questão, eu já vi, eu já presenciei jogadores que, apesar do marcador estar alto, era importante o jogo, foi pro jogo e nada aconteceu. E pessoas com marcador normal ou até baixo, foi pro jogo e machucou. Falando em machucar, tem mais uma polêmicazinha, mais um assunto. Tá quente aqui hoje, hein? É uma coisa, não dá nem pra respirar aqui, essa resenha tá boa. Grama sintética. Eu sei que tu adora falar de grama sintética. Rapaz, porque assim, também é uma ideia que existe na cabeça, não tem a menor pretensão de acontecer. Mas tem estudo, por exemplo, ano passado saiu um estudo falando que até 14%, salvo engano, a grama sintética era melhor para prevenir lesões do que o natural. Em 2021, se eu não me engano também, que eu não sou muito bom de tempo e data, saiu um artigo também falando que aproximadamente 58% dos atletas amadores, né, aumentava em 58% a chance deles terem lesões em grama sintética. Independente da base? Se é cortiça ou borracha? Independente da base? Ou tem grama uma que sintética. menos... Mas essa que é usada, que é convencional usada. Borrachinha, né? Eu, se tiver que optar por qual artigo eu prefiro, eu vou preferir o que... Porque é muito mais duro o campo. É muito mais duro. Ou você treina, isso é a minha opinião, ou você treina a base em sintético para que todo o gestual, toda a velocidade seja adaptada, que é mais rápido, o estímulo, o controle motor, a ação, a mudança de direção seja feita e ele tem esse aprendizado motor. Educar nesse sentido. Educar. Ou você... Porque é difícil você jogar sintético agora, natural amanhã. Sintético agora, natural amanhã. Parece que com essa lesão agora que teve o jogador do futebol americano, tendão de Aquiles, parece que eles estão agora pedindo, ou até 2025, 2026, que todos os campos sejam de grama natural. Futebol americano. Eu vi uma coisa dessa. Então, assim, eu não sou a favor da grama sintética, porque eu acho assim, eu não quero saber, eu não estou assim, a questão aqui, ela não envolve, na minha concepção, custo. Clima. Sim. Porque você tem grama natural, que é mais adaptada a um clima e ao outro. Como vai ter também. Sintética é padrão. É um padrão melhor. Mas eu não estou muito preocupado com isso. Estou preocupado o seguinte, a minha área é lesão, é prevenção, é minimização. A gente, na verdade, né, se for colocar no pé da letra, não é nem prevenção de lesão, que a gente tem capacidade nenhuma de prevenir, Sim. mas minimizar, reduzir
o número de lesões. Então, a minha área é essa. Então, se eu for analisar pela minha área, sem botar carta econômica, a grama natural sempre vai ser melhor. E bem tratada, bem cuidada, né? Com manutenção em dia, vai ser melhor. Você tinha falado da base e vê se é isso, mais ou menos. A pessoa treina a vida inteira na grama. Então, toda a parte motora dela, de movimento, freada, cognição... Salto, arrancada, ela é adaptada para um terreno. Uhum. Quando ela vai para um outro terreno, que é a grama sintética, buga o negócio. Sim. Né? Queria que você... Você percebe, por exemplo, pega o tênis. Você tem aqueles atletas que são muito bons no saibro, né? Sim. Outros são melhores em outros pisos. A velocidade é maior ou menor. O tempo de reação dele. Porque ele é mais adaptado para aquele tipo de terreno. Entendeu? Então, eu acho que deveria ser assim no caso do futebol. Ou então escolhe tudo artificial. Bota tudo artificial. Padroniza. Agora, você colocar artificial e natural, muda muito isso. Aí o cara joga na quarta na sintética, domingo no natural e volta para sintética. E a sintética é mais dura. Aumenta o risco de lesão? Aumenta, por que aumenta? Só para você ter uma ideia, você caminhando naturalmente, você está caminhando. A carga que você joga ao botar o pé no chão, fazer todo o movimento de jogar o chão para trás, ela é meio peso teu a mais. Então, se você pesa 50 quilos, você está ali jogando 75. Quem corre é 3 a 4 vezes o peso corporal. Caramba, é mesmo? De cada vez que teu calcanhar toca no chão. É mesmo? De impacto. É porque tu pula para frente, né? É uma sucessão de saltos quando você corre. Então você está... fortalece a musculatura, tudo bem. Atenua de alguma forma, mas aquele impacto vai equivaler a 3 a 4 vezes o seu peso corporal. Então, se você tem 50 quilos, vai a 150, 200 quilos cada vez que você pisa. Você sai do chão, você caminhando, você só tira um pé do chão. Só tira um pé. Não, e né, além de tirar só um pé, a carga que você joga ali é meio suave, peso teu. Então, só aí já mostra que um piso mais duro, os efeitos desse impacto no joelho, no quadril, na coluna, na pelve, vai ser muito maior. Hoje, é que às vezes o cara não rompeu o joelho, não rompeu um ligamento no joelho. Então não é a grama sintética, mas aí tu começou a ter dor lombar, isso aí. Ter dor na bacia, ter dor no pé. Hoje existe um risco até 5 vezes maior do jogador ter lesão, né? Comparado a... Nem muito tempo, comparado a 10 anos. Aumenta muito essa questão da possibilidade de ter lesão aumentou muito por conta da velocidade. Que a gente falou da mudança de direção. Que eles chegam a 3, 4 segundos, 5 segundos, 1 segundo e pouco, dependendo da velocidade, em aceleração. E o futebol é uma coisa que é interessante, que poucas pessoas percebem, e que o futebol é um esporte que envolve muitos esportes. No futebol, você salta vertical. Verdade, é boa você sacada. Salta horizontal. Boa sacada. Pra frente. Você faz semigiro. Sim. 180 graus. Você gira 360. Corre para trás. Você corre para trás, corre para o lado, corre para frente. Acelera, desacelera, freia. Interessante, hein? Caminha. Caramba. Caminha. Maneiro. Então você é um multi-esporte num esporte. Num esporte só. Entendeu? Então, para você trabalhar isso em cada pessoa, não é uma coisa simples. Então, quanto menos risco você impor, quanto mais facilidade... Fora as pancadas que você não, você fora as pancadas. Tá você vendo? não vê a chuteira? Por isso que ele é o Pelé da fisioterapia, tá vendo? Você não Por vê... isso que ele é o Pelé da fisioterapia. Você não vê a chuteira? A chuteira hoje pesa... Se inscreve no canal, dá um like lá, hein? É verdade. A chuteira interfere pra caramba. Hoje a chuteira, ela adere seu pé e o peso dela é... Você nem percebe que tá de chuteira. Percebe. Por quê? Para que, exatamente, você não tem aquele peso. Hoje choveu, você está com uma chuteira de alta tecnologia. Antigamente chovia, a chuteira molhava, pesava. Pesava pra caramba, triplicava o peso. Exatamente. A roupa. Antigamente você jogava, chovia, a roupa
A camisa era pesada. Aí você vai falar, isso não interfere? Claro que interfere. Aí você vai falar assim, eu costumo sempre citar isso, né? Ah, mas na década de 70, quando o Brasil foi campeão em 70, usava chuteira drible. Ué, mas em 70 todo mundo usava chuteira drible. Hoje ninguém usa, usa chuteira XYZ com alta tecnologia. E quem tem a disponibilidade, né, tem à sua disposição a chuteira boa, uma tecnologia boa, né? Faz a diferença. É. Quem tem melhores jogadores não faz diferença. Sim. Quem tem melhor tecnologia também faz diferença. Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente falou de vários craques aqui, e aí a gente fala de gols, falando de gols bonitos, de falta. Você também tem seus gols aí. Lá no começo o Wilton falou, um gol seu, mais um gol seu. Se você tivesse que fazer uma eleição dos teus 3 gols mais bonitos, independente do nome do atleta, quem são aqueles 3 caras que você fala assim, pô, eu fiz um golaço com esse aqui também foi um golaço. Quem são os 3 aí? Se tu puder colocar até no topo, assim, esse aqui foi o meu gol mais bonito. Rapaz, é realmente... Mais uma que você não sabia, né? Estamos te deixando mal aqui. Tá quente eu vou te falar. Vou te deixando mal, hein? E tu vai compartilhar isso aí, maluco. Olha o conteúdo que tem aqui hoje. Eu vou te falar uma coisa. Isso aí, hein? Tem alguns gols bonitos. Eu diria esse, por exemplo, que a gente falou do Zico, de conseguir recuperar num tempo muito curto para toda a história. O contexto que tinha. Contexto, ali, né? A palavra é essa. Para esse contexto, recuperar, que gere um convite para você, para um país de primeiro mundo, implementar uma profissão. É um gol. Porra, né? Golaço. É um golaço. Eu considero o do Sávio também um gol importante, porque a fisioterapia ganhou muito com isso. Passou, quase ninguém sabe. Se a gente não contar, ninguém nem sabe. Sim. Tem muito tempo atrás, mas a fisioterapia ganhou muito. E quem assistiu sua resenha vai saber também. E vai saber também, exatamente. E aí, vamos lá. Eu tenho... Quando eu chego no Japão, e aí o Leonardo faz uma cirurgia de joelho, uma artroscopia, e que tinha uma previsão inicial para 3 meses, ele fez em novembro, num espaço entre a J-League e a Copa do Imperador, que é como se fosse a Copa do Brasil. A gente entra já, se eu não me engano, era na 8ª, alguma coisa assim. Adiantado. E tínhamos 23 dias, mais ou menos, 25 dias. E ele faz a cirurgia no menisco, e a previsão dele voltar era fevereiro. Pô, olha a diferença que tinha em termos de países, como viam essa cirurgia. E olha que a artroscopia, ela começou no Japão como uma técnica de investigação. Se abria para ver o que tem de lesão lá dentro, como se fosse um exame. E se percebeu que podia utilizar outras aparelhagens, outros recursos para poder fazer intervenção cirúrgica, né? Enfim, mas eles tinham essa questão de, em média, 3 meses. Ele, com 17 dias, faz um coletivo, e com 23 era o primeiro jogo. A gente joga contra o Cerezo Osaka. Contra o Cerezo Osaka, lá em Osaka. O time até que jogava o Gilmar Rinaldi, era o goleiro. E a gente vence de 2-1, um gol do Mazinho, passe dele, e um gol dele. Ah, que legal. Caramba, hein? Então, assim, para aquela época, né? Então tem essa questão, que é importante, vamos lá. Tem a questão do Valdir Bigode, no Vasco. A história do Valdir. Valdir Bigode no Vasco. Mas só ilustrando, seus 3 gols mais bonitos, Sávio, Zico e Leonardo? O Valdir vai entrar para fazer o quarto gol. Isso. Então, os 3 mais bonitos eu não sei. Eu vou deixar para quem estiver ouvindo falar assim, não, cara, eu preferi esse aí. Não, entendeu? Porque tem alguns interessantes. Teus 3 ali. Não, quem estiver em casa, pega os 4 que ele vai falar e escolhe os 3. Isso. Bacana. Você pega, por exemplo, do Valdir, quando um grande amigo nosso levou o Valdir para que eu pudesse fazer uma avaliação, em 2003, e ele estava 4 meses e pouco, alguma coisa assim, 4 meses sem jogar, uma dor nas costas muito grande, dava crise, enfim, fazia um pouquinho de escoliose.
E a gente fez o trabalho, indicou uma avaliação de uma palmilha, observou uma alteração de comprimento de membro que era acima do que a gente esperava. Esse exame foi feito e foi detectado através de uma escanometria. E a gente fez a solicitação através de 2 colegas, um trabalhando com RPG e o outro com osteopatia, na ocasião. Eles me ajudaram a fazer a avaliação de RPG e da osteopatia. Fizemos a palmilha também, a baropodometria, e a partir daí, em 5 semanas, a gente recuperou ele e ele volta para o futebol. 10 jogos do Campeonato Brasileiro de 2003, e no Campeonato Carioca ele joga, se eu não me engano, foi artilheiro desse campeonato de 2004, e depois vai jogar no exterior mais 3 anos. Ele é campeão em 2003. Eu cobri a Vasco nessa época, ele é campeão em 2003. Campeão em 2003. Então é outro gol bacana. É assim, eu tô falando lá de trás. Se a gente for vindo pra cá, tem mais gols. Sim. Mas já tá bom. Não, mas- E alguns desses gols vão aparecer agora, porque vamos para o nosso. Nós temos uma surpresa. Preparamos uma surpresa para Vossa Excelência. Nós preparamos um quadro aqui e nós vamos botar alguns jogadores, alguns atletas que a gente sabe que fizeram parte da sua vida e que você vai olhar, já pode até botar o primeiro aqui, ó. Você vai contar uma história sua. Tá o Romário aqui. Desse ano aí mesmo. Desse ano aí mesmo. Tá aqui o Romário. Aí mesmo. E você vai contar uma história, um gol que você fez com o Romário. Um gol que você fez com o Romário. Tá aí um gol. Um gol Aí, bacana aí. esse. Então, Eu tava doido pra tu não contar, porque tava... Manteve a surpresa. Então, em 2001, na verdade eu conheço o Romário em 99 no Flamengo e a gente trabalha junto. Sim. Depois, 2000 ele vai pro Vasco e 2001 ele no Vasco tem a final com São Caetano. Esse jogo foi em São Januário, se não me engano, o segundo jogo. E tem aquele problema que ocorreu lá do estádio, parte da arquibancada, o alambrado, né? Caiu. E teve que cessar o jogo naquele dia e marcar uma nova data. A princípio, não se sabia qual seria a data. Inclusive, alguns jogadores que o contrato acabava, cada um foi para o seu canto. Ele estava viajando já, não se sabia se ia ter nem o jogo. E, de repente, marcam o jogo. Só que de quando falou isso, dias depois do jogo, para marcar o jogo... O jogo do episódio do Alambrado é dia 30 de dezembro. Eu cobri esse jogo. Tá? Eu estava em São Januário. Foi, acho que, o dia que eu mais trabalhei na minha vida. Dia 30 de dezembro eu cobri esse jogo. E o jogo... Aí remarcam o jogo valendo para 18 de janeiro. 18 de janeiro. 18 de janeiro. Então. E aí, ele se machucou. Ele fez uma lesão posterior de coxa. E foi nesse momento, inclusive, que... tem o tumulto, e parece que foi nesse momento que ele sai do campo e viajou. Daqui a pouco não vai ter um jogo. Foi marcado o jogo para o dia 18 de janeiro. E ele volta da viagem e a gente tinha 6 dias para ele estar pronto. Tanto do músculo posterior de coxa quanto nem uma semana. Quanto treinar. E aí ele me ligou e falou: poxa, Fábio, vamos fazer um trabalho aí. Temos 6 dias para fazer e tal. Ele foi na minha clínica. E a gente fez uma programação, isso aqui tá de manhã, à tarde isso, de manhã, à tarde isso, todos os dias. Não faltou em nenhum dia. Foi a todos os treinamentos. E aí a gente, na ocasião, quando estava para liberar o preparador físico que acompanhava ele, que era o Armando Marcial, foi lá na clínica, para acompanhar o trabalho dele, eu passar tudo que foi feito e ele dar sequência na parte física, no que ele pudesse fazer concomitante, né? E aí ele joga o jogo. Conseguimos recuperar. E quando ele vai no último dia, ele me dá uma camisa e me convida para ir pro Vasco. Só que eu tinha 15 dias antes acertado a minha volta pro Japão, para um outro clube, pro Nagoya Grampus. E falei, não dá agora. Acabei de acertar. Tudo bem, não tem problema nenhum. Quando você voltar, você vai pro Vasco. E só para ilustrar, eu volto num sábado, chego no sábado do Japão, e terça-feira eu já tô na Bahia para jogar contra o Vitória com ele. Foi desse jeito. E aí, ele joga o jogo, e o que eu fiquei muito feliz, a imprensa cobriu. E umas 2 horas antes, a gente fez praticamente ao vivo
né? Falando sobre a preparação dele, como é que estava, não sei o quê. E eu falo nesse vídeo que ele está bem. Pode até ser que ele não consiga concluir o jogo inteiro fisicamente, porque já tinha algum tempo sem jogar e com a lesão. Mas, enfim, ele conclui, dá passe para gol, faz um gol dando um sprintzinho curto, mas faz. E são campeões. Ele foi campeão pela primeira vez, brasileiro. Impensável, né? 6 dias atrás. Impensável. Eu tô falando de 2001. 2001. São 23 anos atrás. Então, Parabéns, esse parabéns. foi... E é uma pessoa que eu gosto muito, somos amigos até hoje. Tenho muita gratidão por ele também, ele sabe disso. A gente se trata com muito carinho o tempo todo. Quem será o próximo? Alexei. Isso é um grande... Isso é um dos maiores exemplos de atleta. E de amigo. Alexei do basquete. Alexei do basquete, seleção brasileira. Vasco. Vasco, Flamengo, se eu não me engano, jogou também no Flamengo. O Alexei, em 98, ele teve um problema sério na tíbia. Muito sério, né? Muito sério. E estava se tratando, só que as coisas não estavam evoluindo como deveriam evoluir. Chegaram a dar diagnóstico para ele de doença que limitaria muito a vida dele. E ele me procura. Ele chega até a minha clínica e a gente conversa, faz o levantamento de tudo. Conversei com o médico que estava acompanhando ele, um novo médico. E esse novo médico fez uma biópsia da região, identificou que era uma fratura de estresse. Não tinha nada a ver com o diagnóstico anterior. E aí a gente trabalha com ele. E fratura por estresse de tíbia é uma fratura que a gente tem que ter um cuidado para recuperar. Porque normalmente as fraturas por estresse tendem a consolidar com mais lentidão do que a fratura traumática. E a gente fez um trabalho com ele bem sério e bem com uma dedicação absurda. Ele estava... A tristeza que ele estava com o diagnóstico anterior e a mudança que ele fez com o diagnóstico novo renovou tanto a vida dele que ele... Sabe quando ele mergulha de cabeça? Quando o atleta mergulha, cara, eu vou voltar. Até porque, nessa ocasião, o clube que ele jogava, parece que ele teve que fazer tudo por fora. Não deu suporte. Não deu suporte. Ele tem uma gratidão ao Fábio, assim. Não sei se a gente participou de um programa junto, ele entrou ao vivo, eu não lembro agora, mas ele tem uma gratidão, assim. Fábio salvou a vida entrou ao dele. vivo, Entrou na ao rádio, vivo, na rádio. Eu tô fazendo a rádio e daqui a pouco... Peraí, Fábio, tem uma surpresa aqui que tá te ouvindo. Caramba. Aí ele entra ao vivo na rádio... Ele, rasgando elogios. Assim. Sabe aquela gravação que você tem? Mas, puxa vida, essa gravação eu preciso dela, porque é de ouro. Uhum. Porque foi tudo muito de coração e eu conheço ele. Ele é um cara incrível. Torço total pelo sucesso deles. Nós somos amigos até hoje. E essa gratidão que ele tem por mim, eu costumo dizer, eu fiz a minha parte, Deus sempre coloca a sua mão e dá o caminho, mas a dedicação que ele fez, o que ele me ensinou do que é ser um profissional, eu acho que a gente só trocou. Sempre torço muito por ele, de vez em quando a gente conversa e é uma grande pessoa, foi um grande atleta, né? Sim. Próximo. Essa história é curiosa, né, Fábio? Muito curiosa. Porque muito curiosa. O Gotardo sai do Flamengo, vai pro Japão. Vai para Portugal. Vai para Portugal, eu tô com o Japão. Vai para Portugal, se machuca e fica te ligando. Olha, por isso que ele é o Pelé. Por isso que ele é o Pelé. O cara fica ligando, pô, me ajuda aqui, o que eu faço? E por telefone você recuperou o Pelé, né? Por telefone. O Gotardo, ele foi campeão brasileiro em 92. De longe, assim. Tá vendo? O Reiki de longe. O Gotardo foi campeão brasileiro pelo Flamengo em 92. Foi. Teve aqui. Ele estava aqui 2 semanas atrás. Ah, que bacana. O programa dele tá no ar, tá? Já tá no ar. Ele, o Gotardo. Foi esse agora, de segunda-feira. Outro profissional incrível. Teve aqui pessoa com a gente. Profissional. E ele fez uma lesão no ligamento do joelho, né? No ligamento cruzado.
e pegou também um pouco do menisco e tal, né? Fez a cirurgia aqui no Brasil. E ficou aqui 15 dias, talvez, não vou saber exatamente o tempo, mas mais ou menos isso. E a gente deu início, 15 dias, ou não chegou a um mês, alguma coisa nesse sentido. E a gente começou a tratar dele. Só que em determinado momento o clube falou, vem, volta. E naquela época não tinha muito essa coisa de vou levar fisioterapeuta, né? Ainda não tinha isso. Hoje perto de ter. Estava perto de ter. Hoje você tem, os jogadores levam fisioterapeuta para tudo quanto é país. Antigamente a gente fazia muito essas consultas. E ele foi, sabe aquela coisa, caramba, e agora? Eu vou para um lugar que a fisioterapia eu não conheço, né? Eu já tinha tido a experiência, porque eu tinha um primo que jogou em Portugal 10 anos, salão, e teve um problema sério no tornozelo que ele teve que ir para cá para cuidar. A gente queria fazer uma artrodese, fixar o tornozelo dele, para nunca mais jogar. Veio para cá, ficou 2 meses e meio e voltou a jogar muito mais anos. E aí engessar E eu já sabia, exatamente, engessar ele. E eu já sabia mais ou menos como é que era. E ele indo embora, eu falei, caramba, e agora como é que não tinha como ficar? E aí como é que ele fazia? Eu mandava os programas para ele e ele ligava de lá. Mas não ligava do celular, ligava... Que legal, cara. Foi fixo. Aí ligava toda semana, 2 vezes na semana, e com pouco tempo, porque ele também não podia ficar ligando por muito tempo, por causa do custo. Sim. Era muito grande. E aí ele ligava, e eu já estava com tudo na mente. Como é que você tá? Tô assim, 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 então, ó, é isso aqui que tu vai fazer agora. Aí passava para ele, anotava, e a gente foi fazendo essa recuperação dele, e tudo deu certo. Caramba, golaço também. A última vez que eu tive com ele, não tem muito tempo, a gente conversou sobre isso. A gente relembrou isso, né? Cara, que bacana, rapaz. Olha, tô falando de 1993. 93. 31 anos atrás. Bom, então, à distância, a gente conseguiu ajudar. E ele, obviamente, o atleta que ele sempre foi. Sério? Porra, Porque exemplo. se ele não fosse a dedicação, a seriedade, eu não sei se daria certo, mas ele seguia à risca. E quando eu pedi as informações, rapaz, era melhor do que o relatório atual. Ele passava Era uma evolução que ele te todos dava. os detalhes de como ele estava, momento em que ele tinha um conhecimento muito grande do corpo dele. Isso facilitava muito. Então, um grande cara, um grande abraço para o Wilson Gotardo, querido. E vamos ao próximo. E esse aí? Esse é o rei do Japão. Esse aí, mais um que eu devo gratidão. Toda vez que eu falo com ele, eu falo da gratidão. E como eu sou muito amigo do Antônio Ricardo, que é o fisioterapeuta dele, que a gente falou mais cedo sobre ele, Sim. a gente está sempre conversando, quase que semanalmente, né? E a filha do Antônio Ricardo é fisioterapeuta, fez meu curso. A gente tem uma proximidade muito grande. Eu sei que o que ele fez, não por mim, mas o que ele fez por muitas pessoas, é incrível. É incrível. Acabou fazendo pela fisioterapia sem Exatamente. Sem saber, ele fez pela fisioterapia. E que interessante, né? E que se tivéssemos uma fisioterapia na década de 80 mais próxima dele, talvez pudesse ajudar muito mais. Mas ele, é aquela gratidão eterna que a gente tem, Sim. né? Pela oportunidade de uma pessoa, no vídeo ele fala isso, né? Que ele, quando chegou para tratar, ele encontrou um menino que tinha muitos sonhos. E isso aí é legal, ele vê um menino, um garoto. Eu tinha 26 para 27 anos. Tratar o maior ídolo da nação rubro-negra. A gente falou dele durante o programa, tá falando aqui agora. A melhor história, tu ia perguntar pelo negócio da chuva, né? Eu ouvi essa tua história aí, a história do Zico com você, onde você estava constrangido de... Conta você. Como é que é? Então, um dia a gente, né, um dos dias que era de manhã e de tarde o treinamento, o tratamento, à tarde começou a chover. E aí eu falei, caramba, a gente tinha programado a piscina à tarde para ele fazer os exercícios na água. Eu queria aumentar a velocidade da execução do exercício dele sem o meio ar. A piscina seria melhor para mim, para fortalecer mais com menos trauma. E choveu. Aí eu, rapaz, como é que eu faço? A piscina na Gávea era olímpica, o pessoal treinava, ou aquela social, que tem um bar no meio lá e tal.
Eu falei, como é que eu vou falar pro Zico, com 41 anos, último ano dele da carreira, Um monstro. tratando um monstro, rei da nação rubro-negra, Quero te falar levar pra chuva. ele, olha, cara, vou te levar pra chuva pra tratar, porque ele vai falar pra ele, pô, cara, também não é assim, né? É o que a gente esperava. Menos, né? Menos. E aí eu fiquei todo constrangido e falei, poxa, Zico, hoje a gente tinha programado a piscina, e fiquei assim, até pra falar, e Cheio de começou dedo, né? essa chuva e ele tem um jeito muito peculiar que eu já conheço, que é quando ele tá assim, vai brincar contigo, né? Ele fica, vai deixando você falar, ele, Aí quando eu falei, te deixando como mais tá nervoso, chovendo? hein? Vai me deixando, vai. Aí quando ele falou assim, aí eu falei assim, como tá chovendo? Ele, pô, tu é de açúcar? Falou pra mim assim, tu é de açúcar? Pega lá a toalha, rapaz, vamos lá. Ele quebrou, ele percebeu que eu tava sem graça e brincando. Ele não sabe o bem que ele me fez naquele dia, o peso que ele tirou das minhas costas. De eu falar pra ele, pô, cara, vamos pra chuva. Ele te chamou pra chuva. Ele me chamou pra chuva. Aí a gente vai lá, aí nesse dia teve uma coisa muito importante. Que entre um exercício e outro, a gente ficava na marquise da piscina social, que tinha um pouquinho de marquise encostada ali esperando, dar o tempo de repouso para voltar a fazer o exercício. E nesse dia foi quando ele mais me contou do primeiro ano dele no Japão. Foi o dia que a gente mais conversou sobre o Japão. Mais resenhado. Grande Mais resenha, resenhamos. falar. E aí no dia seguinte ele chega com uma fita VHS para me dar meu primeiro ano no Japão. Ver como é que era o campo, como é que era vestiário, dá uma olhada para tu conhecer. Ih, já tava plantando alguma Aí coisa. eu falei, aí eu pedi a ele se ele podia, dar um autógrafo, né? Aí ele foi lá para Zico. E eu tenho ela até hoje, tenho postado na minha rede social. E tenho até hoje a fita do primeiro ano dele. Então eu tenho a impressão de que esse dia foi um dia não decisivo. Acho que se ele já tivesse a ideia de me levar para o Japão, já estava definido. Mas foi o dia que mais a conversa foi à vontade para isso acontecer. Então essa fita tem um significado até diferente. Total. Essa fita eu tenho, como já vi algumas vezes, né? E passei ela para MP3 ou MP4, né? Quando é vídeo, é MP4, alguma coisa assim. Já passei, porque você não encontra mais muito cassete para ver. Os três aqui não sabem se se é MP4. Mas ela tá lá como um troféu, um presente com muito carinho, porque não só o presente em si, mas a representatividade do dia anterior do que aconteceu. Então me desculpa, mas essa aí foi a placa do gol mais bonito. Essa foi uma placa. Mas tem outro gol bonito também, que resultou num título, que vem no próximo... Quem são os próximos aí? Isso aí tem uma importância... Tem uma importância muito grande. A minha volta para o Fluminense foi em setembro de 2010. Na ocasião, o Fluminense estava alguns pontos na frente, eu não vou saber te precisar se era 9, 10, 11 pontos na frente, mas tinha perseguição do Corinthians e do Cruzeiro, se eu não me engano. E eles começaram a perder, porque nessa época, o Deco Fred, o Emerson Sheik e o Diguinho estavam machucados. E apesar do departamento médico se esforçar absurdamente, se dedicar absurdamente para fazer com que eles voltassem, as coisas não estavam acontecendo. E me parece que na terceira tentativa que o Fred tentou voltar, por causa de uma lesão na panturrilha, ele sentiu de novo. E aí eu fui indicado para voltar ao Fluminense. Através do Romário me liga e ligaram para ele, da direção, do patrocinador, enfim, ligou para ele e ele me liga perguntando se me interessava voltar. E eu falei que sim, a gente negociou e eu voltei para o Fluminense. E chego em 16 de setembro, um dia antes do meu aniversário, e encontro esse panorama, né? E trabalhamos muito. Esse ano, para você ter uma ideia, eu tinha entrado no meio do ano num curso que demoraria 5 anos esse curso, né? Só que era um curso que era sexta, sábado e domingo, uma vez por mês. Eu continuei fazendo o curso, mas não consegui dar prosseguimento. Entrei em julho, voltei para o Fluminense em setembro e não consegui prosseguir porque eu fiquei praticamente internado junto com a minha equipe no Fluminense para resolver, tentar, né, solucionar o problema de todo mundo. E a gente conseguiu
recuperar todos eles, o Fluminense conseguiu ser campeão naquele ano com 1 ponto na frente do Corinthians. Olha aí. Tá vendo? Do handicap. Eu obviamente, quando eu falo isso, eu não quero de jeito algum, vou até falar olhando para a câmera, dizer que eu fui responsável por nada. Sim. De jeito algum. Mas contribuiu. Mas essa contribuição de ter conseguido ajudar a recuperar os atletas do Fluminense e os atletas que eram importantes, né? Nessa ocasião, os 4 eram titulares. Fred, Deco, Sheik e Diguinho. Sim. Todos eles eram titulares. Sim. E o time estava perdendo a gordura que ele tinha ganho. Tanto que chegou no final 1 ponto na frente. 1 ponto na frente do Corinthians. A final foi essa. E o Fluminense sagrou tricampeão nessa ocasião. E a partir dali a gente fez um trabalho de prevenção com o Fred na panturrilha, já no ano seguinte. E aí ele começa a ser convocado de novo para a Seleção Brasileira. 2012 culmina. Esse ano de 2010 o Conca foi o grande jogador, né, do Fluminense, que jogou os 38 jogos. E o Fred em 2012 faz o melhor ano, talvez da carreira dele, não sei exatamente, mas ele foi campeão carioca, foi campeão brasileiro, sendo artilheiro, melhor jogador do brasileiro, foi para a Copa do Mundo com praticamente 6 meses antes de convocação do Filipão. Campeão das Copa das Confederações, jogando muito bem. Então, isso aí tudo, para mim, é o que eu sempre falo. A recuperação, ela é importante, não tenha dúvida. A gente está para fazer a recuperação. É nossa obrigação e nossa função contribuir para a recuperação junto com o departamento médico como um todo. Sim. Toda a área, nutricionista, médico, massagista, fisioterapeuta, psicólogo, enfim, todo mundo. Mas quando você tem um contexto, esse contexto valoriza. Então, todo o trabalho que se iniciou em setembro de 2010, que culminou com o título, e depois, o 3º lugar em 2011, depois de 2012, teve uma sequência, e com, na ocasião, o maior jogador do clube, e culmina com 2012, extremamente vencedor do clube e do atleta, né? Que agora o maior ano vencedor foi ano passado, porque foi o Carioca e foi uma Libertadores. Tem um peso muito maior. Mas em 2012, 11 anos atrás, no caso do ano passado, o maior ano do Fluminense tinha sido o tetracampeonato brasileiro com o Carioca. Boa. Fábio, infelizmente chegamos ao fim. Por nós aqui, a gente ficaria. Tem muita coisa ainda que não foi dito. Mas o clima ficou quente aqui. Você, e dá o like, hein? Se inscreve, dá o like, compartilha, comenta o Pelé da Fisioterapia. Ninguém esperava aqui, tanta coisa que a gente fez aqui, pergunta em cima da outra, e foi quente, foi bom. Foi emendando uma na outra com uma sequência legal. A gente queria te agradecer muito mesmo você ter vindo, você saiu lá de Ipanema, da tua clínica, veio pra cá, agora vai pra Niterói. Bater esse papo com a gente, enriqueceu muito a gente aqui, trouxe muita informação de bastidor, da parte médica, da parte da fisioterapia esportiva, dúvidas. Eu que milito em futebol, milito até hoje, não sabia, tinha dúvida. Marcelo também, que consome conteúdo com futebol há décadas, também não sabia. Então, agradecer a tua presença e, de coração, tu enriqueceu muito hoje a sua resenha. E a gente espera que você tenha gostado também, porque pra gente foi maravilhoso. Foi maravilhoso, assim, foi maravilhoso. Olha, eu não tem aquela história recíproca verdadeira, é mais que verdadeira. Adorei estar aqui. Vocês, esse tipo de pergunta, tudo isso aconteceu pela capacidade que vocês têm de conduzir. Eu já comentei com vocês anteriormente que eu tinha assistido os outros podcasts que vocês fizeram, apesar dos convidados, e que me honra muito estar aqui, depois desses convidados que vocês trouxeram. Sim, você tem o mesmo peso. Sensacionais, mas vocês conseguem conduzir de uma forma muito bacana. É um prazer muito grande mesmo. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, porque, como eu falei, tem muita coisa, muita pergunta e muita resposta que não é comum. Eu, por exemplo, convivi com alguns deles e não sabia também. Sim. Mas essas informações, elas são muito boas para quem está de fora, o público em geral. E
Foi um prazer enorme o dia e a hora que vocês quiserem fazer outro. Você Vem a pode parte falar. 2 aí, hein? Parte 2, a gente está junto de novo, porque é um prazer muito grande. vai ser E sem dizer essa estrutura que estrutura aqui é vocês têm aqui, maravilhosa, né? que é maravilhosa, muito bacana. Então você associa estrutura boa com grandes entrevistadores. Pra gente que vai Convidado de responder, peso. Pô, pra gente que vai responder fica fácil. Valeu, fácil. obrigado, Fábio. despedir? Esse foi mais um. Episódio do... Não combinamos, hein? Agora eu não improviso Só aqui, resenha, ó. Só resenha podcast. Só resenha. Só resenha podcast. Um episódio Então, mais que especial, gente. mais especial. Pelé da fisioterapia. Ah, ainda não deu um like. Aí tu ainda não tá inscrito, maluco. Depois de uma entrevista dessa. Depois da um entrevista bate-papo dessa, aí, compartilha pros teus amigos, que ó, valeu a pena, muito a pena. Então, obrigado, gente. Esse foi mais um episódio do Só Resenha Podcast. A vontade aqui que a gente tem de trazer informação, de trazer risada. Hoje a gente riu um pouco, porque tinha muita coisa, não deu nem tempo de rir hoje. Não Né? dei Muita coisa, ficou aqui, muito papo sério. E o nome de podcast de você é sensacional, né? Porque é só só resenha mesmo. É só resenha. É perfeito. Só resenha. Só para finalizar aqui, quando você falou das pessoas que conseguem puxar o calcanhar no glúteo, eu falei, eu consigo, mas não no meu glúteo. Eu consigo, no glúteo dos outros. No meu nunca chegou, eu acho que nunca chegou. Nunca chegou. Mas valeu, gente. Até o próximo episódio. Um abraço.